Como você viu aí no título ou na capa aqui do vídeo, hoje eu vou falar sobre o cristão, a política, a igreja. Espero que seja um vídeo curto, mas também trazendo muita clareza sobre isso, né? Um assunto onde traz aí muitas discussões, né, no meio cristão. Mas a ideia do vídeo não é trazer ou causar divisão, tá? A ideia do vídeo é trazer um pouco de clareza à luz do Evangelho, tá? Então nós vamos entender, como filhos de Deus, como nós precisamos nos posicionar diante da política. A primeira coisa que nós temos que entender como filhos de Deus é qual é o papel do cristão. Qual é o papel dos filhos de Deus, tá? Como cristãos nós somos chamados primeiro a ser sal e luz, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos influenciar positivamente o mundo, a nossa sociedade, o nosso mundo ao redor, trazendo ali os valores do reino de Deus para onde nós estivermos, seja no trabalho, na escola, na igreja, no meio político, tá? Então esse é o papel do cristão. No entanto, a nossa maior e principal missão, tá? A nossa maior e principal missão é proclamar, é pregar o Evangelho e manifestar o amor de Cristo, tá? Então esse é o papel do cristão, dos filhos de Deus. A segunda meditação que nós vamos fazer agora, reflexão, né, dentro dessa, é que o cristão ele deve se envolver na política ou não, tá? Então sim, o cristão ele deve se envolver na política, mas com sabedoria, com discernimento. Mas o cristão precisa, o filho de Deus precisa se envolver na política. O envolvimento político ele deve ser uma extensão do chamado dos filhos de Deus, uma extensão do chamado para promover o amor, a justiça de Deus. E não um lugar, né? A política não deve ser um lugar onde nós colocamos toda a nossa esperança, a nossa confiança. Porque a nossa confiança ela está na obra consumada de Cristo e não em sistemas de homens, né? A nossa confiança está no reino de Deus. Então, quando nós participamos da política, como cidadãos, nós devemos fazer isso com sabedoria, sabendo que a nossa motivação é servir ao próximo e promover o amor e a justiça. Outro ponto que eu quero conversar com você é se a igreja, se as pessoas, os cristãos precisam apoiar algum candidato político, né? A igreja, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo e ela tem uma missão, tá? Que é pregar o Evangelho e cuidar das pessoas. Quando a igreja se torna uma plataforma política, ela corre o risco de se desviar do propósito, se desviar do chamado original dela. Nós não podemos confundir o reino de Deus com o reino dos homens. Tá? Jesus nunca fez aliança com poderes políticos. Ele nunca fez. Ele proclamou um reino que inclusive não é deste mundo. Então ele não fez essas alianças. Agora, pense nisso, reflita sobre isso. Outro ponto, como que nós devemos lidar com as diferenças no meio da igreja, entre os irmãos. Olha, irmãos, em meio a tantas opiniões, tantas convicções políticas, partidárias, de candidatos, nós devemos lembrar, acima disso tudo, que nós somos a família de Deus, nós somos uma família em Cristo. E o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que pode nos dividir. Pense nisso. Como igreja, o nosso foco deve ser estar em Cristo, né, e crendo na sua obra consumada e não nas disputas desse mundo. Que possamos dialogar, conversar uns com os outros com respeito, mas nunca permitir que a política
venha nos dividir, se torne mais importante que a nossa comunhão e que a nossa unidade em Cristo. Mas qual é a missão da igreja, gente? A missão da igreja, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. A missão da igreja, ela nunca mudou. Ela continua sendo a mesma, é pregar o evangelho da graça de Deus, discipular as pessoas, discipular as nações, fazer discípulos de Cristo, tá? Manifestar o amor de Deus ao mundo. A política deve ser uma ferramenta para levar o amor e a justiça, tá? Pode se tornar uma ferramenta, mas a igreja tem uma missão superior, tá? Olha só, qual é a missão superior da igreja? É apontar para a redenção que está em Cristo. Nós devemos sempre lembrar que o evangelho transforma corações e corações transformados podem mudar uma sociedade. Então nós podemos sim levar o evangelho crendo que através do evangelho vidas serão transformadas e vidas transformadas transformam uma sociedade inteira. Então pense nisso, reflita sobre isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha ele para ajudar outros irmãos a refletirem sobre o assunto e curte o vídeo para nos ajudar, para ajudar aqui o canal a alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo, gente.